Evangelho de João, capítulo 17, do 21 ao 23. Nós estamos estudando nestas semanas. Diz assim a palavra do Senhor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nos perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento e nos conceda a bênção, Senhor, a graça de nós entendermos a sua palavra nesta noite. Pelo Espírito Santo, nos ilumine, nos instrua, Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor venha abrir o nosso coração para nós aceitarmos, Senhor, aceitarmos com fé, com obediência, com humildade, possamos crescer nesses princípios, nessa verdade, em nome de Jesus. Fale conosco. Eu peço isso ao Senhor, pedimos isso ao Senhor, também peço por mim mesmo. O Senhor me dê condições não somente espirituais e mentais, mas também físicas, Senhor. Que me encontro hoje com a garganta ruim, Senhor, mas aqui estamos e que o Senhor nos dê graça para que eu possa ensinar e falar e sejamos edificados. E o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada, na verdade semana retrasada, nós começamos a estudar a segunda parte desta oração, que é a parte em que o Senhor Jesus ora por todos os crentes, vocês lembram, né? E nesta oração, nessa parte da oração, como eu sempre tenho dito para vocês, não está separada das outras partes, quando ele ora primeiro por si mesmo, depois pelos apóstolos, e a partir do verso 20 por todos os crentes, né? Ô Maurício? E o que nós temos aqui, irmãos, então, é que essas coisas, como eu tenho falado para vocês, elas estão relacionadas, né? Então, ele ora pelos apóstolos, ora por nós também. Quando ele ora por si, ele ora pelos apóstolos, porque ele está se consagrando, ele está se entregando por nós. No versículo 20, ele diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então aqui, que começa, né? Então ele diz: eu estou orando por todos os crentes que são, irmão, nós estudamos aqui já, está incluído naquela grande expressão que ele vai usar várias vezes nesta oração, pelos que me deste. Agora, outra coisa que eu tenho falado para vocês, e nós vamos estudar aqui nesses 3 versículos, especialmente do versículo 21 ao versículo 23, é que ele ora, primeiro no versículo 20, ele apresenta por quem ele vai orar, por todos os crentes, mas no verso 21 ao 23, ele apresenta o pedido em si, né? A solicitação em si, que é pela unidade desses cristãos, pela unidade, para eles estarem unidos, para eles estarem juntos. E quando ele ora, irmãos, por esta unidade, ele apresenta a natureza dela. Então, é um assunto muito importante, porque o Senhor Jesus está falando aqui de alguma coisa que faz parte da igreja de Deus, que está unida, nós estamos unidos uns com os outros. Isso funciona na igreja local, na nossa igreja aqui, por exemplo, né? Mas também funciona na nossa comunhão com os irmãos de todas as partes. Então, como é que isso funciona? Não é? Qual é a natureza realmente desta unidade em Cristo Jesus? Semana passada eu comecei a falar isso aqui para vocês. Eu disse para vocês que eu ia tratar aqui de 4 pontos, sendo que eu consegui falar apenas de 2. Aí hoje nós vamos falar dos outros 2 e semana que vem, se Deus quiser, aí eu vou entrar no outro aspecto, porque aqui Jesus, ele ora pela unidade
mas ele ora também pelo efeito desta unidade no mundo. Vocês observem que ele diz por 2 vezes aqui, no versículo 21, ele fala no final do versículo 21, olha, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no final do versículo 23, ele diz assim, né, olha, no meiozinho do 23, ele diz assim, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, é o efeito que esta unidade vai causar sobre o mundo. Então, hoje nós vamos ainda estudar sobre a unidade e semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar desse efeito da unidade no mundo. Mas observe, irmãos, então, o que nós falamos? Eu disse para vocês que há 4 coisas aqui sobre a natureza da unidade que nós precisamos meditar. Primeiro, 2 coisas eu já falei semana passada. Primeiro, que o Senhor Jesus, ele orou por esta unidade. Ele diz assim, para que todos sejam um. Eu vou ler o 20 e o 21 para nós percebermos bem isso. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Então, aqui está. Ele orou, ele suplicou. Aí eu disse para você semana passada, esta unidade não é uma coisa humana, nem é um projeto humano, nem é alguma coisa que pode ser concretizada pela capacidade humana, mas é um projeto divino e é algo que só pode ser concretizado pelo poder de Deus. E é algo que realmente vai acontecer. Então essa unidade cristã, ela não é uma unidade humana, porque os homens não conseguem realmente se unir por causa do pecado, por causa do egoísmo, porque eles não amam a Deus, eles não conseguem amar, servir ao próximo. E hoje eu vou falar dessa questão do amor, né? Mas então, é quando Deus transforma a nossa vida que realmente essa unidade é possível. É uma unidade pela graça, é uma unidade que Deus projetou e que ela acontece realmente. É um verdadeiro milagre e que acontece pela obra do nosso Deus por meio de seu Filho, na graça do seu Espírito Santo. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós vimos a semana passada é que esta unidade ela é comparada com a unidade que existe na Trindade e ela é baseada também na unidade da Trindade. Então, uma coisa muito clara aqui que o Senhor Jesus ele deixa para nós, claríssimo, de forma claríssima, é que ele está comparando com a Trindade, né? Então, vamos ver aí, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós. Versículo 22, ele diz, eu lhe dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E no versículo 23 ele diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Mas ele já tinha feito isso no versículo 11, vocês lembram? Então no versículo 11, o que ele diz? Vamos ler também, diz assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então ele está comparando, irmãos, a unidade na Trindade Santíssima, especialmente aqui nas 2 pessoas, mas isso não exclui o Espírito Santo. Aqui ele fala do Pai e do Filho, mas não está excluído o Espírito Santo. Ele diz que há uma unidade entre o Pai e o Filho, há uma unidade, aí nós podemos incluir o Espírito Santo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus, 3 pessoas, então eles estão unidos. Eles estão unidos em essência e eles estão unidos também em propósito para a nossa salvação. E aqui, é claro, eu expliquei para vocês que essa unidade que Jesus fala aqui não é que ele quer dizer que nós vamos ser deuses, nós vamos ser como os participantes da Trindade Santíssima, as 3 pessoas da Trindade Santíssima. Mas ele está fazendo uma comparação assim, como existe amor entre eles, como existe ali cooperação entre eles, haverá também entre nós. E há uma segunda coisa aqui, irmãos, que ele fala, que não somente ele está comparando, mas ele está baseando a nossa unidade em Deus, na Trindade Santíssima. Então, quando ele fala aqui, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles também sejam um, olha só, em nós. E ele diz mais adiante, no versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então nós temos aqui
que esta unidade que ele compara com a Trindade, com a unidade que existe na Trindade, não é só uma comparação, mas também ele está dizendo que só podemos ser unidos com base nessa unidade realmente que existe na Trindade. É porque nós estamos no Pai e no Filho. Porque nós estamos no Pai por meio do Filho. Porque nós estávamos separados de Deus. Mas então Deus Pai enviou seu Filho para que nós fôssemos reconciliados com Ele em Cristo Jesus. E todos nós, acontece isso com todos nós. E assim nós nos unimos em Cristo Jesus. Então, essa unidade é baseada também na Trindade, é baseada no fato de que Deus, nosso Senhor, nosso Pai, enviou seu Filho para que nós pudéssemos ser unidos a Ele por meio do Filho e tivéssemos todos o mesmo Espírito Santo. Né? Então isso é muito interessante também. Mas vamos continuar aqui, meus irmãos. Tem duas coisas que eu quero falar ainda com vocês sobre a unidade cristã. A próxima coisa que eu quero falar é esse versículo que o Senhor Jesus, ele fala aqui no versículo 22, perdão, ele diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aqui, então, mais um detalhe que ele nos dá sobre a unidade cristã. Então, vamos pensar aqui. Nós já vimos, primeiro ele orou por esta unidade, mostrando que ela é um projeto de Deus e é obra da graça de Deus. Segundo, ele diz que essa unidade ela é comparada e baseada na Trindade Santíssima, na unidade que há na Trindade. Agora, terceiro, ele diz que essa unidade é uma unidade na glória. Então, ele diz aqui: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Isso significa que esta unidade, ela vem de Jesus ter dado a glória, olha só, que o Pai deu a ele. Então, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós. É uma unidade na glória. Daqui a pouquinho eu vou falar também que é uma unidade em amor, porque ele diz no finalzinho desse trecho, no versículo 23, ele diz: para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então, uma unidade em amor. Mas primeiro vamos falar da unidade na glória. Versículo 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. O que o Senhor Jesus está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo que esta unidade, além de ser um resultado da oração dele e da graça de Deus, que é baseada, comparada e baseada com a unidade que existe na Trindade. Mas, em terceiro lugar, é uma unidade na glória que o Pai deu a ele. O que ele está falando aqui? Aqui nós temos que pensar sobre a questão da glória de Deus, que Jesus Cristo ele já tinha falado aqui neste versículo, nessa oração, e que ele vai falar mais um pouquinho adiante sobre essa glória. Eu queria ler com vocês aqui 3 versículos, aí depois eu vou comentar, tá bom? Primeiro versículo, versículo 4, acompanhe comigo aí, por favor. Diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aí o versículo 5, que é em seguida, ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Agora vamos ler também o versículo 24, que se Deus quiser nós vamos estudar ainda nos domingos, na sequência dos domingos. Versículo 24, ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então nós temos aqui 4 referências à glória, na verdade. 4 que eu digo com o versículo que nós estamos estudando hoje. Mas esse versículo mais 3 referências. Então, primeiro,
No versículo 4 e 5, que nós já estudamos, o Senhor Jesus está dizendo assim, primeiro, no versículo 4, que ele glorificou o Pai na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. O Senhor Jesus Cristo, ele está em situação aqui de humilhação, ele se encarnou, ele se tornou homem como nós, se revestiu de humanidade, nunca deixou de ser Deus, né? Mas ele está em estado de humilhação aqui. E ele veio para viver uma vida santa, como Adão não viveu. Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando ele morre na cruz, tem uma das frases da cruz, né, das palavras, uma das palavras da cruz, qual é uma dessas palavras? Está consumado. Aqui ele fala numa linguagem semelhante no versículo 4. Ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ainda não está consumado propriamente, mas ele já fala como certamente consumado, porque ele já está concluindo essa obra. Falta pouco, irmãos, para ele se entregar, para ele ser condenado, para ele ser crucificado pelos nossos pecados. E ele está dizendo aqui, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus. Ele é aquele que nos traz o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus o glorifica. Tudo que Deus faz, vamos lembrar daquele versículo, João 3,16, tão famoso, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, em Cristo Jesus, a Bíblia mostra que até os anjos, eles estão olhando para esta obra, estão aprendendo sobre Deus, sobre a sua glória, e isso manifesta, meus irmãos, a glória de Deus diante de toda a humanidade, diante especialmente, claro, aqui dos discípulos, que eles estão entendendo essa glória. Estão entendendo essa glória. Vamos olhar aqui um outro versículo, que está no capítulo 1, versículo 14. Olha o que João já diz também, lá no iniciozinho do Evangelho, né? Capítulo 1, versículo 14. Diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, os discípulos, João que escreveu esse evangelho, os apóstolos e os crentes, todos, enfim, eles podem dizer isso. Nós vimos, o Verbo se fez carne, né? Aquele que é a palavra, segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Verbo de Deus se fez carne, se revestiu da humanidade, e era um homem como nós, assim, na aparência, mas ele não era só homem, ele era Deus homem, e ele veio do Pai, ele é o Filho unigênito do Pai. E aqueles que olharam para ele, que ouviram a sua palavra, que creram nele, viram esta glória. Essa glória só é possível ver pela fé. Quem não tem fé não vê. Os próprios fariseus, saduceus, a maioria deles, e muitos judeus, viram Jesus, ouviram Jesus, mas não viram a glória, porque não creram. Eles crucificaram Jesus porque eles não creram. Eles acharam que Jesus era uma fraude, mas quem creu, viu a sua glória, a glória do unigênito do Pai, glória daquele que é cheio de graça e cheio de verdade, porque em Jesus nós temos graça e verdade. Graça de Deus para a nossa alma, porque Ele veio nos salvar pela graça, e verdade, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos trouxe a verdade a respeito de Deus. Então ele diz aqui no versículo 4, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É isso, irmãos, que ele está falando aqui. Ele está dizendo, olha, eu, pela minha vida e pelo meu sacrifício, pela minha morte na cruz, o Evangelho de João diz
que Jesus seria glorificado na sua morte, pela minha vida, pela minha morte, pelo meu sepultamento. Aqui inclui toda a obra, sepultamento, ressurreição. Ele está glorificando, quando ele consuma essa obra, ele está glorificando ao Pai Celestial que o enviou. Agora, olha o que ele diz lá no versículo 6. Ele diz assim, agora no capítulo 17, tá? Já voltei para o 17. Ele diz no versículo 6, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora compare isso, que Jesus glorificou ao Pai. Aonde que ele glorificou ao Pai, segundo o versículo 4? Na terra. Na terra. Ele veio a este mundo, se humilhou, ensinou a palavra, morreu, viveu santamente, morreu numa cruz por nossos pecados. Então na terra ele glorificou o Pai, e na terra ele manifestou o nome do Pai aos que o Pai deu para ele, do mundo. É isso que ele está falando basicamente quando ele diz no versículo 22, deles a glória que a mim me deste. É a glória do Pai. Essa glória que é, na verdade, irmãos, o conhecimento do nome do Pai, conhecimento da pessoa do Pai, conhecimento da sua obra, da sua pessoa, dos seus atributos, que é mais claramente revelado na pessoa de seu Filho, na obra que ele veio realizar pelos nossos pecados, que tudo glorifica ao Pai, tudo glorifica a Deus, mas especialmente Cristo Jesus, a sua obra é que mais glorifica a Deus, é que mais revela quem Ele é. Agora tem um outro detalhe aqui que ele fala no versículo 5. Né? Ele diz, eu já estudei isso com vocês há alguns domingos aí, mas ele diz aqui no versículo 4 que ele glorifiquei-te na terra. Agora o versículo 5 muda o foco, porque ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então essa glória aqui é uma glória que ele já tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então não é uma glória na terra. Porque essa glória ele diz que ele já tinha com o Pai antes que existisse o mundo, antes que existisse terra, antes que existisse qualquer coisa, antes que existisse humanidade, terra, qualquer coisa, antes que existisse os mundos. Então, irmãos, é uma glória em que ele está falando agora, que ele está no estado de humilhação, mas que ele vai ser assunto aos céus. Não é isso que nós cremos? O que é que nós cremos? Que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou, e a ressurreição de Cristo já é o início da exaltação de Cristo. Ele está sendo glorificado, ele está sendo exaltado, ele morre na cruz, isso é humilhação, aí ele começa a ser exaltado. Quando ele então ressuscita, aí o livro de Atos dos Apóstolos nos conta que ele ficou 40 dias aqui com os apóstolos, e depois desses 40 dias ele subiu ao Pai. Então hoje nós temos um Cristo exaltado, um Cristo que voltou para a glória, um Cristo, como ele diz aqui no versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glorifica-me, exalta-me. Né? Então ele se humilha e agora ele volta ao Pai. Ele está lá agora na presença do Pai Celestial. Ele é, como diz Hebreus capítulo 8, se eu não me engano aqui, se eu estou confundindo o capítulo, mas diz lá que ele é o nosso sumo sacerdote celestial. Ele está agora exaltado e em breve ele vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai fazer? Aí nós temos que lembrar de João, capítulo 14. Volte então um pouquinho mais sua Bíblia agora, lá para o capítulo 14, em que ele diz nos primeiros versículos, né? Ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou
preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam. Preste bem atenção nisso. Olha. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam. Jesus, ele quer nos levar para morar com ele, na casa do Pai, nas moradas eternas, onde ele está agora exaltado. Tá? É claro que Apocalipse fala que isso vai se concretizar quando vier, né? A nova Jerusalém, novo céu, nova terra, enfim, quando tudo for restaurado, quando, digamos assim, vai ser extirpado o pecado do mundo, enfim, quando Deus reinar plenamente, sem mais a presença do pecado no mundo. Mas lá no céu, digamos assim, irmãos, que Jesus está agora, enfim, resumindo, ele quer dizer que nós vamos morar com ele. Nós vamos estar com ele. E o que nós vamos ver quando nós estivermos com ele? Vamos agora olhar capítulo 17, versículo 24. Vamos comparando aí, tá bom? Observe o que ele diz no capítulo 17, no versículo 24. Olha o desejo de Jesus. Nós vamos estudar isso aqui em breve, nas próximas semanas, se Deus quiser. Mas olha o desejo de Jesus e a oração de Jesus. Jesus diz assim: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Parece com a mesma linguagem lá? É a mesma linguagem. Eu quero que vocês estejam comigo. Não se turbem, diz lá no capítulo 14, porque eu vou levar vocês para morarem comigo. Nas moradas, na casa do meu pai, há muitas moradas. E eu vou levar vocês para estarem comigo. Agora no versículo 24, do capítulo 17, ele fala na mesma linguagem, irmãos. Ele diz: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Agora, para quê? Olha só o que ele fala. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. A glória que me deste. Eu quero que eles vejam a glória que me deste. Versículo 6, versículo 5. A glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 22. A glória que a mim me deste. Versículo 24. A glória que me deste. Essa glória, portanto, que nós vamos experimentar, que nós vamos ver. Irmãos, nós nem podemos imaginar o que é isso. É o céu, é a glória, é a consumação de todas as coisas. É quando não houver mais pecado, é quando Jerusalém tiver descido do céu, é quando houver novo céu, nova terra, é quando Cristo reinar, é o futuro, é a consumação. Especialmente é esse momento que ele está falando. É claro que isso tem uma referência já agora aos santos que estão lá na glória. Você lembra que nós estudamos aqui na aula de membresia sobre o estado intermediário, né? Então temos o estado intermediário, que é entre a morte do cristão e a ressurreição. Na ressurreição é que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar a todos para estabelecer o seu reino. Isso tem uma referência, então, tanto agora, nesse estado intermediário em que os cristãos morrem, quando morrem vão ver já Jesus e vão estar na glória com Jesus, como nós estudamos aqui naquela doutrina da morte, do juízo final, tudo aquilo que nós estudamos aquele sábado aqui, mas isso tem uma referência também quando acabar esse estado intermediário e nós então estivermos com Cristo para sempre. Capítulo 14 é a mesma coisa. Então, irmãos, é uma glória futura que nós vamos experimentar com Jesus. E é interessante que hoje nosso irmão Caleb também leu aqui o capítulo 16, e eu já preguei isso aqui há vários domingos, no versículo 5. O que ele diz no versículo 5 do capítulo 16 agora? Ele diz assim: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais?
Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Aí eu preguei aqui aquele dia e disse assim, os discípulos, eles estavam tão tristes com a morte de Jesus ou com a partida de Jesus, que eles esqueciam de pensar para onde Jesus estava indo. Para onde Jesus estava indo, irmãos? Jesus estava indo para a glória. Jesus estava indo para essa situação que ele falou no versículo 5 do capítulo 17. E agora glorifica-me. Ele estava indo para a glória. O que significa então todas essas coisas com relação ao versículo 22 que nós estamos estudando? Qual é o versículo 22 do capítulo 17? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu posso dizer para vocês então que baseado nessas verdades, essa glória que ele deu para os seus discípulos, que o Pai deu a ele, é a glória, primeiro, que João fala lá, vimos a sua glória como unigênito do Pai, como aquele que é o nosso Salvador, como aquele que é o Verbo, através dele nós conhecemos ao Pai Celestial. É o conhecimento de Deus, é a vida eterna. Lembra que ele tinha dito também no verso 2, aliás, no verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, eles já conheciam essa glória. É o conhecimento de Deus, é o conhecimento da verdade que está em Jesus. É a glória que nós conhecemos e que essa glória nos une no mesmo conhecimento de Deus. É a verdade do Evangelho. Mas tem mais. Não é somente o conhecimento da glória que ele mostrou para nós aqui, mas é um conhecimento de uma glória no sentido da esperança futura, da promessa, melhor dizendo, com relação ao que virá, da nossa esperança de vermos, de estarmos com ele, de experimentarmos a sua glória. Então, tanto é uma glória que ele já manifestou na terra, como é a fé de que ele já está glorificado no céu e de que muito em breve nós vamos estar com ele, e que isso é o nosso consolo. Então, vou explicar aqui de novo. É uma glória que nós conhecemos, tanto no sentido de que ele revelou ao Pai Celestial, a nós, por tudo que ele fez, por tudo que ele viveu, por tudo que ele falou, e pela sua obra na cruz do Calvário, pela sua ressurreição, por toda, enfim, a obra dele, mas é uma glória também que diz respeito à nossa esperança. Porque o que ele fez aqui, quando Jesus diz assim, vou preparar-vos lugar, ele está falando de toda essa obra, irmão, desde a sua morte, sepultamento, ressurreição, envio do Espírito Santo, tudo isso ele está operando para que nós vejamos a sua glória futura. Então, isso está vinculado. A glória que ele mostrou, o amor do Pai, a graça do Pai, ele cheio de graça e de verdade, diz lá no capítulo 1. Ela tira a turbulência do nosso coração. Ela nos faz esperar que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Ela nos faz olhar para o fato de que ele orou no versículo 24, para que nós estejamos com ele e para que nós vejamos a sua glória. E isso, então, é que nos une. O que é que nos une, irmãos? Veja só que coisa maravilhosa. A unidade cristã é uma unidade em torno desta glória que nós conhecemos em Jesus. Essa glória do Pai revelado na obra dele na terra, e a glória que vem da esperança da glória, baseada nessa revelação da glória que ele revelou aqui na terra, a esperança da glória futura. Isso tudo nos une em torno, então, da verdade que há no Senhor Jesus Cristo. Nós todos temos o mesmo conhecimento. Nenhum cristão verdadeiro, nenhum crente genuíno deixa de ter, melhor dizendo, este conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E ele vai crescendo, na verdade, na medida da santificação, do conhecimento dele de Deus, por meio de Jesus. Ele vai crescendo no conhecimento dessa glória e, ao mesmo tempo, na esperança de ver a glória futura. Por isso que Paulo podia dizer, né? Para mim o viver é Cristo. Olha, hoje, para mim o viver é
Cristo? Hoje. O que importa é que eu já conheço Cristo. O que importa é que eu já sei quem Cristo é. O que importa é que eu já sei que o Pai me amou em Cristo. Mas ele não para aí, né? Ele diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quer dizer, quando eu morrer aqui, eu vou estar na glória. Isso que nos une, irmãos. É o Evangelho. É a verdade da salvação. É a esperança eterna que nos une. Isso está relacionado, evidentemente, com doutrina verdadeira, com certas verdades que nós conhecemos em Jesus. Nós conhecemos a glória. Tem outro detalhe aqui, tá? Que eu vou falar rapidamente, mas que está relacionado também. Nós vamos também estar com Ele na glória. Isso significa que nós vamos participar da sua glória. Claro que nós não vamos ser Deus nunca não vamos ser Deus, não é isso que eu estou falando. Mas que nós vamos, quem vai para o inferno vai ser humilhado, mas nós vamos estar com Cristo, nós vamos reinar com Cristo. Então tudo isso está relacionado com esta glória e com esta verdade de que nós estamos unidos na glória. E por último, meus irmãos, esse é o meu último ponto, que eu deixei 2 pontos que eu não consegui concluir semana passada. Meu último ponto é o que está no versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Olha só, vamos pensar agora aqui que esta unidade é em torno do amor de Deus. Porque o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui é que tens amado a eles como me tens amado a mim. Existe amor do Pai ao Filho. O Pai ama o Filho. Existe amor eterno, amor divino do Pai com relação ao Filho. Este amor, e ele vai dizer aqui, no versículo 24, a mesma coisa, bora ler aqui. Ele diz assim, irmão: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste. Quando foi, irmãos? Antes da fundação do mundo. O Senhor Deus Pai ama o seu Filho eternamente, antes que o mundo existisse. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que o mundo, ele vai saber, preste bem atenção nisso que ele fala no versículo 23, ele vai conhecer que o Senhor, veja só, que os tens amado a eles. O mundo vai conhecer que o Pai tem amado os discípulos. Preste bem atenção nessa palavra de Jesus. Ele está dizendo que as pessoas de fora, no mundo, semana que vem eu vou falar mais sobre isso, sobre esse efeito benéfico no mundo, né? Se Deus quiser, nós vamos falar. Mas eu quero enfatizar agora: as pessoas de fora do mundo, elas vão perceber, elas vão conhecer que o Pai ama os discípulos. Vou ler de novo aqui a segunda metade do verso 23. Para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles. Quem tem amado a eles? O Pai. O mundo vai perceber isso. O amor que Deus tem pelos seus discípulos. Mas é um amor que, na verdade, é um amor que primeiro o Pai tem ao Filho. Porque ele diz aqui, que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então, este amor que o mundo vai perceber que existe do Pai com relação aos discípulos,
é um amor como o amor do pai ao filho, que é um amor que já acontece antes da fundação do mundo, segundo o versículo 24. O que é isso, irmãos? Aí João 3,16 de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O pai amou tanto esses discípulos que deu o filho por eles. Ok. Mas você lembra que João diz na sua carta, 1 João, Deus é amor. Deus é amor. Deus ama. Amor em Deus. E Deus, esse amor é eterno. Esse amor é um amor dentro da própria Trindade. Existe amor entre as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui mais especialmente, o Pai amou eternamente o Filho antes da fundação do mundo. Este Deus que é amor, Ele nos ama. Esse Deus que, o verdadeiro amor, o padrão de amor e a fonte de amor está em Deus. Não é o amor que o mundo diz. Não é o amor que o Senhor Jesus Cristo diz lá no capítulo 16, que o mundo amaria os que eram seus, amariam no pecado. Não é esse amor falso, mas é o amor de Deus. É o amor que existe eternamente em Deus. Deus é amor. E este amor que existe em Deus e que está ali na Trindade eternamente, esse Deus agora nos amou e deu seu Filho para que nós morrêssemos, para que nós, melhor dizendo, fôssemos salvos por Ele. Ele morresse pelos nossos pecados e nós fôssemos salvos por Ele. E este amor com que Ele nos amou se manifesta como? Eu quero fazer uma pergunta agora para vocês, irmãos. Como é que o mundo... Eu vou voltar a este assunto semana que vem, quando eu falar do efeito, né? Mas eu quero já tocar um pouco agora para que vocês percebam essa questão. Se eu, por exemplo, eu olho para o irmão Caleb e digo assim, eu amo o irmão em Cristo. São palavras, não é? As palavras têm o seu valor, mas as palavras, João vai dizer na sua carta, não amemos apenas de palavra, mas de fato, de verdade, prática do amor. Deus amou o mundo e Ele deu o Filho. O Filho nos amou. Vamos olhar aqui o capítulo 13. Volte um pouquinho na sua Bíblia lá. Capítulo 13, verso 1. Vamos ler aí. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus ama o Filho eternamente. Este Deus que amou também vai nos amar, dando o seu Filho. E este Filho se entrega, vai até as últimas consequências porque Ele nos ama. O Evangelho é uma mensagem de amor. Agora eu quero perguntar para vocês aqui. Jesus, antes de eu perguntar, deixa eu falar só mais uma coisa. Jesus, Ele veio e nos amou. E como Ele foi que Ele nos amou? Morrendo por nós na cruz. Nos servindo. Preste bem atenção nisso, meu querido irmão. Nos servindo. Ele nos serviu. Como é que o mundo vai perceber que... Olha só o que Jesus fala aqui. Assim, se nós pensarmos bem, irmãos, é algo extraordinário, algo maravilhoso. Ele diz assim, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Como é que o mundo vai perceber o amor que há na Trindade? O amor que há na Trindade, que chega aos discípulos. Esse amor é um amor que chega aos discípulos por meio de Jesus. Mas como é que o mundo vai perceber isso? O mundo vai olhar e vai dizer assim, Deus amou essas pessoas. Deus amou essas pessoas. Como é que o mundo vai perceber, irmãos? Capítulo 13 de novo. Bora lá? Capítulo 13.
versículo 34. Capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. Ameis como eu vos amei. Olha o que ele diz no verso 35. Antes do verso 35, só quero enfatizar o 34. Nós vamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Então, o nosso amor, o amor que eu tenho por vocês, é o resultado do amor de Jesus primeiro por mim. O amor que você tem por mim é o resultado do amor de Jesus por você. Aí você vai me amar como Jesus amou você. Eu vou amar você como Jesus me amou. E aí qual é o resultado? Verso 35, bora ler? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer que o mundo vai perceber que há amor de Deus Pai pelo Filho, e que o Filho, e que Deus ama também os seus discípulos. Por quê? Porque Ele deu o seu Filho, e o Filho também ama os seus amados. Em resposta a este amor, eles amam uns aos outros, e eles vão fazer o quê, irmãos? Aí vamos avançar mais um pouquinho. Eles vão fazer o que Jesus ensinou no versículo 12 do capítulo 13. Bora ler aqui. Então, depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés era o trabalho de servo. Servo. Jesus ali, ele está ilustrando. Não é, irmãos, que nós vamos agora chegar aqui na igreja a fazer a cerimônia do lava-pés, não é isso. O que Jesus está ensinando é uma ilustração para nós, para a nossa vida. Ele está dizendo assim: eu vim servir vocês. Eu vim ser servo. Eu vim morrer na cruz por vocês. Eu vim lavar vocês no meu sangue. Eu vim purificar vocês com o meu sangue. Agora vocês devem servir os seus irmãos, seguindo o meu exemplo. Vocês vão servir, vocês vão ser servos uns dos outros, porque vocês vão ser como eu sou. Vocês vão amar como eu amei. Vocês vão amar com amor prático, um amor que não é só da boca para fora, mas um amor que é servil, um amor que é de serviço dentro daquilo que o Senhor deu para vocês, de dons e talentos, de capacidades para servir uns aos outros. É o que Paulo vai falar do exemplo do corpo, em que nós precisamos todos, de todos os membros do corpo, os olhos precisam dos pés e assim por diante. Então, assim, cada um vai servir aos seus irmãos, conforme seus dons, as graças que o Senhor Deus lhe deu. Por amor, lavando os pés uns dos outros, como Jesus lavou os nossos pés. Eu não quero avançar para a questão de que o mundo vai perceber, isso vou deixar para falar semana que vem, mas eu quero tocar no ponto da unidade, porque aqui nós estamos ainda falando aqui da natureza da unidade. O que é esta unidade, irmãos, portanto? A unidade é em Cristo. A unidade é porque Cristo Jesus nos amou e nós vamos então amar os nossos irmãos. Essa unidade, portanto, é em amor servil. Queria que vocês guardassem muito isso. É uma unidade em amor servil. Por que o mundo não tem unidade, não tem liga, não consegue se unir? Por que o mundo, desde as famílias, vizinhos, colega de trabalho, colega de escola, sociedade em geral, por que ninguém consegue se unir? É porque ninguém quer servir. É porque querem ser servidos.
Porque existe orgulho e egoísmo no mundo. O que destrói um casamento? O que destrói a relação entre pais e filhos, irmãos, colegas, vizinhos? Infelizmente, em igrejas também. Orgulho, egoísmo. Porque nós não queremos servir, nós não queremos amar de forma servil, nós queremos ser servidos. Nós somos egoístas por natureza. Mas em Cristo Jesus isso muda. Em Cristo Jesus nós vamos aprendendo que nós estamos aqui para servir uns aos outros. E o amor é que nos une. Mas não é um amor, irmãos, não é um sentimentalismo simplesmente, que o mundo fala muito de amor, mas no sentido sentimental. É o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, é o amor que vem de Deus no Filho, e que o Pai e o Filho nos ama, e portanto nós amamos ao Senhor. E como amamos ao Senhor, nós vamos amar uns aos outros. E assim nós vamos estar unidos uns aos outros. E vamos suportar as fraquezas uns dos outros. Porque, não egoisticamente, querendo só ser agradado, eu só vou me unir com fulano porque ele é sempre uma pessoa maravilhosa, ele é sempre uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa sempre muito assim, como é que eu posso dizer, né? Que ele não tem nenhuma imperfeição. Não existe. Não existe. Todos nós somos o quê? Pecadores, imperfeitos. Todos nós somos difíceis. O fulano é difícil. Nós todos somos difíceis. Fulano é chato. Nós todos somos chatos, irmãos. O fulano, ele é uma pessoa que tem as suas fraquezas. Nós todos temos. Mas o amor cristão nos faz suportar uns aos outros e lutar, como diz Paulo, pelo vínculo da paz. Suportando, tendo longanimidade. Este amor é que vai fazer a liga, né? A união, a unidade cristã. É isso, meus irmãos. Que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, portanto, vamos recapitular e fazer agora uma junção dos 4 pontos, né? Primeira coisa, ele está orando pela unidade, né? Então a primeira coisa desta oração é que é uma oração do sacerdote celestial, do sumo sacerdote Jesus, que está orando por aquilo que ele e o Pai já decretaram, já acertaram antes de todos os tempos. Portanto, é um projeto divino, não humano, e é algo que depende da graça, não é do homem, é um milagre. Essa unidade é um milagre. Primeiro, essa unidade é uma unidade comparada com a unidade que há na Trindade, porque na Trindade há amor. E é uma unidade que não só está comparada, mas está baseada, porque é uma unidade do Pai por meio de seu Filho, na graça do seu Espírito Santo. É uma unidade, irmãos, em torno da glória, da verdade que nós conhecemos em Jesus sobre quem Deus é. Nós todos estamos unidos em torno dessa verdade. Por isso que é uma unidade em torno da verdade. A verdade que nós recebemos ao conhecermos a glória do Pai no Filho. E é uma unidade em amor. Porque na medida em que eu conheço a glória do Pai no Filho, eu conheço o amor do Pai no Filho. O amor do Pai e do Filho por mim. E eu passo a amar a Deus. Eu passo a amar meus irmãos. E eu vou seguir o exemplo dele, que é o amor servil. Eu vou servir meus irmãos como eu sirvo uns aos outros. Onde existe isso, essas coisas que eu falei, existe a obra da graça de Deus, portanto, existe unidade. Existe unidade. Numa igreja local e entre os cristãos de diferentes partes. Agora, onde isso não existe, aí não pode existir também a unidade. Vamos deixar para os irmãos agora 4 pensamentos aqui para vocês refletirem, tá bom? Como uma forma de aplicação.
Aí nós vamos ficar por aqui. Semana que vem eu vou falar sobre o efeito da unidade no mundo. Tá bom? Se Deus quiser. Próximo domingo. Primeira coisa, meus irmãos. Olha, oremos pela unidade da igreja. Em primeiro lugar, pela unidade da nossa igreja aqui. Né? Vamos orar, irmãos. Baseado na oração de Jesus. Confiante na oração de Jesus. De que isso é totalmente possível e vai acontecer, porque Jesus orou. Vamos orar e vamos clamar pela unidade do povo de Deus aqui, pela unidade do povo de Deus em geral, para que as igrejas, os cristãos estejam vivenciando, experimentando cada vez mais esta unidade. Oremos por isso. Segundo conselho que eu quero dar, que eu gostaria de lhes dar, era que nós olhemos para a unidade da Trindade, não é? Como um encorajamento para nós, como uma direção e como também entendendo que de Deus é que vem realmente essa unidade. Então, ao nós olharmos para o fato de que há amor eterno entre o Pai e o Filho, isso aqui é um direcionamento para nós, que se nós conhecemos a Deus, nós devemos seguir este modelo divino, esse padrão divino do amor, né? E saber também que é por meio de Cristo que isso acontece. Que o Pai é que opera em nós por Cristo, na graça do seu Espírito Santo. Nós devemos meditar muito nisso, olhar para essa verdade e nos encorajar a buscarmos a unidade com nossos irmãos, a mantermos a unidade, a suportarmos as fraquezas uns dos outros, porque isso tudo nós achamos encorajamento na própria Trindade, no que Ele fez por nós e que Ele nos amou, né? Terceiro conselho, meus irmãos, cresçamos na glória para a unidade na verdade. O terceiro conselho que eu queria lhes dar é que você pensasse muito na glória de Deus revelada em Jesus. Por isso, leia muito a Bíblia, leia muito os evangelhos, as cartas apostólicas, Novo Testamento, não só o Novo Testamento, toda a Bíblia, mas o Novo Testamento de forma especial nesse sentido, como a obra da consumação da glória, né, de Deus em Cristo. Medite muito nessa glória e medite muito no fato de que há uma glória futura que o Senhor Jesus promete para você e de que os seus irmãos têm a mesma glória, o mesmo conhecimento, a mesma verdade. Se una a eles em torno dessa verdade. É claro que eu não poderia estar unido a alguém que não crê nisso, né? Mas essa unidade cristã significa uma unidade em torno dessa revelação da glória de Deus. Nós devemos crescer no conhecimento dessa glória, desta verdade, e, consequentemente, crescer na unidade em torno dessa verdade. Como crescer? Usando os meios de graça, orando, meditando na palavra, guardando o dia do Senhor, fazendo o que vocês estão fazendo hoje, aqui na igreja, ouvindo a pregação da palavra de Deus. E um quarto e último conselho, meus irmãos. Cresçamos em amor e serviço para a unidade. Não há unidade sem amor, sem serviço. E o amor não é amor humano, é amor divino que chega a nós em Jesus. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos seu amor por nós e mais nós aprendemos a suportar as fraquezas dos nossos irmãos, a orar por eles, a fortalecê-los, aprender com eles, nós estar unidos com eles em amor, o amor cristão, o amor servindo, lavando os pés deles, dentro de nossos dons, talentos. Vamos, irmãos, lutar pela unidade através do amor servil. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Ó Pai, nós tivemos aqui dois domingos estudando esses versículos e a nossa oração, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo aplique essas verdades gloriosas de tal maneira a nossa alma, que nós possamos, Senhor Deus, orar e viver
e lutar e viver, vivenciar de forma cada vez mais profunda para a sua glória, a unidade com nossos irmãos em torno de Jesus. Faz isso, Senhor, faz isso aqui na nossa pequena igreja, na medida que ela crescer segundo a vontade do Senhor, e faz isso também nas outras igrejas locais, Senhor. Como entre as igrejas locais e outras igrejas de toda a terra, nós aqui com nossos irmãos de todas as partes, nós possamos experimentar esta unidade e que o nome do Senhor seja glorificado nesta unidade, no Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, Pai. Amém.